Prova do Detran. O quadriculado amarelo no centro da interseção ao lado é a opção 1, marcação de alinhamento das vias. Opção 2, marcação da área em que é proibida. Opção 3, marcação da área de conflito da interseção. Agora vou te dar um tempinho para pensar e comentar a resposta correta. Tempo na tela. Marcação da área de conflito da interseção. Segunda opção, os dispositivos ao lado são conhecidos como opção 1, marcadores de alinhamento de curvas. Opção 2, sinalização de alerta de obstáculos. Opção 3, balizadores de obstáculos. Marcadores de alinhamento de curvas. Prova do Detran. Constitui infração o desrespeito às sinalizações de regulamentação. Segunda questão. O que significa CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Terceira questão. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais será de 30 km por hora. Quarta questão. A placa ultrapasse com segurança. É placa. Educativa. Quinta questão. A principal causa de capotamentos e tombamentos são alta velocidade. Última questão. É proibida a ultrapassagem em pontes. Primeira questão. Dirigir ameaçando pedestres é infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Segunda questão. O prazo para defesa prévia é, em regra, mínimo de 15 dias. Terceira questão. A responsabilidade por infração na direção é do condutor, quando identificado. Quarta questão. Ultrapassar em faixa contínua amarela é infração gravíssima. Quinta questão. Imobilizar o veículo por falta de combustível é infração média. Sexta questão. Transitar com placa ilegível é infração gravíssima. Prova do Detran. Deixar de usar cinto é infração grave. Segunda questão. Dirigir segurando o celular é infração gravíssima. Terceira questão. Usar equipamento obrigatório ineficiente é infração grave. Quarta questão. Dirigir sem atenção é infração leve. Quinta questão. É considerado crime de trânsito. Participar de racha. Última questão. Não dar preferência ao pedestre na faixa é infração gravíssima. Primeira questão. O motorista deve dar preferência ao pedestre na faixa. Segunda questão. Manter distância do veículo da frente serve para
Evitar colisões. Terceira questão. A placa triangular com borda vermelha indica: advertência. Quarta questão. Antes de mudar de faixa, o condutor deve: sinalizar com antecedência. Quinta questão. O limite de velocidade existe para: garantir segurança no trânsito. Sexta questão. O limite de velocidade existe para: garantir segurança no trânsito. Primeira questão. O catalisador tem como função principal: reduzir gases poluentes. Segunda questão. O alternador serve para: gerar energia para a bateria. Terceira questão. Dirigir com o veículo desregulado contribui para: aumento da emissão de poluentes. Quarta questão. A função do radiador é: resfriar o motor. Quinta questão. Fumaça preta excessiva pelo escapamento indica: queima irregular de combustível. Última questão. A peça que armazena o óleo lubrificante do motor chama-se: cárter. Primeira questão. A correia dentada sincroniza: virabrequim e comando de válvulas. Segunda questão. O filtro de ar sujo provoca: gases poluentes na atmosfera. Terceira questão. O vazamento de combustível pode causar: poluição do solo e risco de incêndio. Quarta questão. Se o pedal de freio estiver baixo, pode indicar: ar no sistema de freios. Quinta questão. A queima incompleta do combustível pode liberar: monóxido de carbono. Sexta questão. A válvula termostática tem a função de: regular a temperatura do motor. Primeira questão. Em pista molhada, o condutor deve: reduzir a velocidade. Segunda questão. Manter distância segura do veículo à frente serve para: evitar colisões traseiras. Terceira questão. Direção defensiva é: dirigir prevenindo riscos e acidentes. Quarta questão. A placa de advertência possui qual formato padrão? Losangular. Quinta questão. A placa circular com borda vermelha geralmente indica: regulamentação. Sexta questão. A placa de fundo vermelho com a palavra pare indica: parada obrigatória. Primeira questão. Ao dirigir à noite, deve-se: redobrar a atenção e usar farol adequado. Segunda questão. O uso do cinto de segurança é: obrigatório para todos os ocupantes. Terceira questão. A aquaplanagem ocorre quando:
O pneu perde contato com o solo por excesso de água. Quarta questão. Linha branca tracejada no mesmo sentido indica. Permite mudança de faixa. Quinta questão. Linha amarela contínua na via indica. Ultrapassagem proibida. Última questão. Placa com fundo azul normalmente indica. Serviços auxiliares. Primeira questão. O limite de velocidade existe para garantir segurança no trânsito. Segunda questão. A velocidade máxima permitida em uma via arterial sem sinalização é de 60 km/h. Terceira questão. Sabe o que essa luz indica? Farol de neblina ligado. Quarta questão. Que veículo pode ser considerado como da espécie de carga? Carrinho de mão. Quinta questão. Antes de mudar de faixa, o condutor deve sinalizar com antecedência. Última questão. Sabe o que essa luz indica? Farol alto ligado. Primeira questão. Pressão muito baixa nos pneus provoca maior consumo de combustível. Segunda questão. Injetores sujos podem causar falhas na combustão. Terceira questão. O superaquecimento repetitivo pode levar a queima da junta do cabeçote. Quarta questão. Amortecedores desgastados aumentam distância de frenagem. Quinta questão. A ausência de manutenção preventiva resulta em maior risco de falhas e poluição. Sexta questão. A combustão incompleta libera maior quantidade de monóxido de carbono. Primeira questão. Qual placa é semáforo à frente? Segunda questão. Qual placa é declive acentuado? Terceira questão. Qual placa significa alfândega? Quarta questão. Qual placa é fim de pista dupla? Quinta questão. Qual placa é pista irregular? Última questão. Qual placa é interseção em círculo? Prova do Detran. Ao dirigir sob chuva forte, recomenda-se reduzir velocidade e aumentar distância do veículo da frente. Segunda questão. Em curvas, o condutor deve reduzir a velocidade antes de entrar na curva. Terceira questão. O uso do pisca-alerta deve ocorrer em situações de emergência ou veículo parado. Quarta questão. A faixa de pedestres serve para
Travessia segura de pedestres. Quinta questão. Quando um agente de trânsito estiver presente e o semáforo funcionando, o condutor deve obedecer. O agente de trânsito. Prova do Detran. O filtro de ar extremamente sujo pode causar perda de potência do motor. Segunda questão. O superaquecimento constante do motor pode levar a queima da junta do cabeçote. Terceira questão. Pastilhas de freio muito gastas podem causar danos aos discos de freio. Quarta questão. O catalisador trabalha principalmente reduzindo gases poluentes do escapamento. Quinta questão. Dirigir frequentemente com o tanque na reserva pode puxar impurezas do fundo do tanque. Última questão. A principal função do filtro de óleo é retirar impurezas do lubrificante. Prova do Detran. A buzina deve ser usada em advertência breve para evitar acidente. Segunda questão. Conduzir veículo com farol queimado à noite pode resultar em infração de trânsito. Terceira questão. Na direção defensiva, prever situações de risco significa antecipar possíveis erros de outros condutores. Quarta questão. O condutor deve reduzir a velocidade principalmente quando houver pouca visibilidade. Quinta questão. Em acidente com vítima consciente, deve-se manter a vítima calma e aguardar socorro. Última questão. Uma vítima com sangramento intenso deve ter o sangramento comprimido com pano limpo. Prova do Detran. O líquido de arrefecimento deve ser verificado periodicamente. Segunda questão. Freios com ruído excessivo podem indicar desgaste das pastilhas. Terceira questão. Veículos mal regulados contribuem para aumento da poluição do ar. Quarta questão. A reciclagem de pneus usados ajuda a reduzir impacto ambiental. Quinta questão. O transporte coletivo ajuda o meio ambiente porque reduz quantidade de veículos nas ruas. Sexta questão. O acostamento deve ser utilizado principalmente para situações de emergência. Prova do Detran. O condutor defensivo deve dirigir prevendo erros de outros condutores. Segunda questão. Ao dirigir sob chuva intensa, o motorista deve reduzir velocidade e aumentar distância. Terceira questão. Em curvas perigosas, o correto é reduzir antes de entrar na curva. Quarta questão. O acostamento é destinado principalmente para parada em emergência. Quinta questão. O uso do pisca-alerta é indicado quando
O veículo está imobilizado em situação de risco. Última questão. Ao encontrar vítima presa no veículo, o condutor deve: aguardar socorro especializado. Prova do Detran. As vias rurais são classificadas em: rodovias e estradas. Segunda questão. A via rural pavimentada é chamada de: rodovia. Terceira questão. A via rural não pavimentada é chamada de: estrada. Quarta questão. As vias de trânsito rápido normalmente possuem: acessos controlados e fluxo livre de veículos. Quinta questão. Nas vias urbanas, a via destinada principalmente ao acesso direto às residências, com baixo volume de tráfego, é chamada de: via local. Prova do Detran. Dirigir sob efeito de álcool é infração. Gravíssima. Segunda questão. Em caso de aquaplanagem, o condutor deve: tirar o pé do acelerador e manter o volante firme. Terceira questão. A distância segura entre veículos deve considerar: velocidade e condições da via e do clima. Quarta questão. A sinalização horizontal na cor amarela separa: fluxos de sentidos opostos. Quinta questão. A placa de regulamentação possui formato geralmente circular. Última questão. A placa de a preferência possui formato triangular com ponta para baixo. Primeira questão. Placas com fundo verde indicam: indicação de destino. Segunda questão. Marca transversal contínua antes do cruzamento indica: local de parada obrigatória. Terceira questão. Placa de velocidade máxima indica: limite máximo permitido. Quarta questão. Placa triangular com borda vermelha indica: advertência. Quinta questão. O semáforo amarelo significa: atenção. Última questão. Linha branca tracejada no mesmo sentido indica: permite mudança de faixa.